Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Neemias, capítulo 5, versículo 13. O bom exemplo de Neemias. Esse livro de Neemias realmente é um manual de liderança excelente. Amém? Diz assim: Também sacudi o meu regaço e disse: Assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Olha onde estava a confiança de Neemias. Ele vai dizer aqui que ele foi exemplo. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso. Neemias liderava por meio do exemplo. Como ele demonstra, autossacrifício é necessário para uma liderança moral. Amém? Tem muitos líderes que querem ter autoridade, mas infelizmente o seu exemplo destrói a sua reputação, ou o seu mau exemplo destrói a sua reputação. É muito importante nós entendermos isso, né? Que o autossacrifício, ou seja, você, através do seu exemplo, abrir mão de alguns direitos que talvez você tenha, vai fazer com que mostre aonde está a sua confiança. Mostre o porquê você está fazendo o que está fazendo. Tem pessoas que só fazem o que fazem por causa do reconhecimento dos outros, por causa do resultado natural, financeiro, né, que vai ter naquele momento enquanto está fazendo. Quando o natural não responde, quando o financeiro não vem, automaticamente eles largam mão, eles abrem mão, eles deixam de lado aquela boa obra que foi vocacionada, ou que foi chamada pelo Senhor. Nós precisamos entender que o que fazemos na obra de Deus, fazemos porque reconhecemos o chamado de Deus, fazemos para o Senhor e não para homens. Isso vai fazer toda a diferença. Quando nós entendemos que tudo que nós fazemos, inclusive o nosso trabalho, ele é sagrado e ele é feito debaixo de uma unção, de uma capacitação, de um dom dado pelo Senhor, ou seja, tudo é do Senhor. Então é muito importante nós observarmos isso. Já os governadores anteriores haviam vivido de forma abastada, à custa daqueles que pagavam impostos. Porém, Neemias, ele não procedeu desta maneira. Cria firmemente que todo o mal seria retribuído, como indica a sua oração aqui e em outros lugares, né? Nós vemos aqui, olha, quando ele diz aqui, também desde o dia que foi nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, ou seja, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos
comemos o pão devido ao governador. Ou seja, o governador ele tinha direitos, mas durante 12 anos, Neemias não se aproveitou, não usurpou em detrimento dos irmãos desses direitos. Por quê? O povo estava em necessidade, os muros estavam derribados, havia muito irmãos que estavam escravizando os outros irmãos. E que coisa feia, né? Abusando do direito, abusando da- das necessidades, comprando as terras, fazendo os filhos escravos, servos, amados. Veja como nós podemos aprender aqui nesse capítulo 5. A Bíblia relata Paulo falando a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 10, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ele diz, e nesta cobiça, alguns se desviaram da fé, ou seja, só se desviaram da fé porque antes estavam na fé, eram cristãos. E diz, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí ele dá um conselho a Timóteo, ele diz, olha Timóteo, foge dessas coisas, segue a justiça, a fé, o amor, a generosidade, a bondade, porque fazendo isso serás bom dispenseiro, amém? De Deus, um bom servo de Deus. Então, é interessante, ele não era pesado aos seus irmãos, como diz aqui no versículo 15, que os primeiros governadores que foram antes deles oprimiam o povo e lhe tomava pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus servos dominavam, amém? Sobre o povo. Ele diz, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Olha, o temor do Senhor vai fazer toda a diferença na vida de um cristão. Nós precisamos estudar sobre o temor do Senhor. Nós precisamos aprender a desenvolver o temor do Senhor. Amém? E como nós já sabemos, e eu já falei aqui, o temor do Senhor não é ter medo de Deus. Não é ficar com medo. Tem muitas pessoas que vão para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Não é esse o propósito de você estar servindo a Deus. Amém? Você ama a Deus porque Ele lhe amou primeiro. Você serve a Deus porque a sua dívida para com Deus é impagável. A salvação que Ele nos deu, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos livrar do fogo do inferno, isso, irmãos, é impagável. Por mais que eu e você venhamos a fazer, não é nada o que nós fazemos quando comparados ao que Ele fez. Então, Neemias vai mostrar aqui o seu exemplo. Amém? E ele vai dizer, olha, também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Ele vai mostrar aqui o que era que ele fazia pelos seus hóspedes. Ou seja, era um homem abastado, era um homem abençoado, não porque usurpava dos seus irmãos, não porque vivia de forma regalada em detrimento da necessidade e da fome dos seus irmãos. Não, mas porque ele queria ser exemplo. Amém? Ele era exemplo em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai dizer aqui, o que se preparava para cada dia, um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muitos vinhos de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era muito grande. Ele se colocava no lugar do povo. Você tem se colocado, às vezes, no lugar das pessoas que lhe servem, no lugar das pessoas que cooperam com você. Você tem ajudado essas pessoas ou você só quer que elas lhe ajudem? É muito importante o líder entender isso. Amém? E ele vai dizer o porquê aqui no versículo 19. Olha o segredo. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ou seja, todo esse exemplo que Neemias deu, todo o seu trabalho, toda a sua obra, ele tinha a expectativa de quem iria lembrar dele e de quem iria abençoá-lo era o Senhor. Amém? O Senhor, verdadeiramente, é Ele quem abençoa os líderes. Devemos, em primeiro lugar, mostrar nossa generosidade para com a obra de Deus, fazendo do cuidado dos seus servos uma alta prioridade. Líderes, assegure-se de que os servos de Deus estão sendo atendidos de forma adequada.
Evite qualquer tendência de negligência para com a obra de Deus em favor de preocupações pessoais ou ambições egoístas. Como nós aprendemos com esse livro de Neemias. Amém? Quero estimular você a ler o livro de Neemias. Quando terminar, lê novamente e tirar os aprendizados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.